Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala, que bom que você está aqui. Meu dia fica mais bonito com você aqui. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Josué capítulo 6. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, como é bom estar aqui, Pai, na Tua presença. Como é bom estar, Deus, na comunhão com Deus, os nossos irmãos. Como é bom, Deus, pela manhã receber graça, misericórdia, receber o Teu amor. Como é bom, Deus, ser ministrado pelo Teu Espírito Santo, porque a verdade é que o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom, Deus, de uma forma que nem podemos expressar e calcular e colocar em medidas. O Senhor é bom além do que podemos imaginar, do que podemos expressar nessa manhã. Deus, e como é maravilhoso pertencer a um Deus que é bom. Pai, nesse momento, nós queremos continuar, Pai. Continuar a receber o que o Senhor está derramando neste lugar, continuar a receber a porção que o Senhor está, Deus, liberando dos céus para as nossas vidas. E há uma alegria, Pai, eu quero profetizar uma alegria nesse momento no nosso coração pela Tua palavra. Nós amamos o Senhor, amamos a Tua palavra e queremos, Deus, aprender com ela, Pai. Queremos ouvir o Senhor através de cada versículo, através de tudo que o Espírito Santo vai falar nessa manhã. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, de fato sermos transformados, sermos ativados, sermos fortalecidos. Que essa manhã, Pai, seja uma manhã de fortalecimento, de restauração, de alguns sonhos, de algumas promessas, de alguns propósitos, Pai. E Pai, em nome de Jesus, que continue sendo feita a Tua vontade aqui, exatamente como é feita no céu, Pai. Que esse lugar, Deus, o nosso coração continue sendo a habitação do Senhor, continue sendo céu na terra, Pai. É o que nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pastor Sérgio, ele me deu a chave para introduzir essa mensagem, ao dizer que o Evangelho é um Evangelho pedagógico. Eu quero, nessa manhã então, eu vou me aproveitar dessa expressão, e eu quero nessa manhã então, falar sobre um dos processos pedagógicos que existe no meio do Evangelho, a respeito de promessa e vitória, amém? Quem quer conquistar uma promessa de Deus? Quem quer receber uma promessa de Deus? Quem quer alcançar uma vitória da parte de Deus? Amém? Então eu quero nessa manhã falar não apenas sobre a promessa, sobre um sonho, não só sobre uma palavra que você tem do Senhor, ou algo que tem no seu coração a respeito do que Deus tem na sua vida, mas eu quero falar um pouco sobre esse processo pedagógico. Eu quero quase que te dar algumas ferramentas para que você alcance o favor de Deus. Nós estamos vivendo o favor de Deus esse ano, mas eu quero que você entenda que existe um processo até nós recebermos o favor de Deus. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero ler com você Josué capítulo 6, um texto muito conhecido por nós desde a escola bíblica, desde a salinha, nas nossas canções, e eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar desse texto. Vamos ler então Josué capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados.
Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocava-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e os restantes dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Quando um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade, consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. A preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço do seu filho mais novo porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Amém? É essa história que eu quero compartilhar nessa manhã, nessa mensagem. Uma história muito conhecida, como eu disse, maravilhosa. Uma história que nós já ouvimos falar há muito tempo. E eu quero ministrar essa mensagem chamada A Sétima Volta. E eu preciso que, para começar essa mensagem, você entenda
o que significa a sétima volta para esse povo. Então você precisa entender, em primeiro lugar, a profundidade do que significa. Nós não estamos falando apenas de uma vitória qualquer do povo de Deus contra um exército inimigo, né? Se você já leu o Antigo Testamento, eu espero que sim, você viu inúmeras guerras, inúmeras histórias de batalhas do povo de Deus com um povo inimigo. E você viu muitas vezes, e inúmeras vezes também, de forma sobrenatural, Deus dando vitória ao seu povo. Mas esse texto, a entrada do povo em Jericó, não é simplesmente uma história de uma vitória do povo de Deus. Então você precisa entender a profundidade disso. Então, para entender essa profundidade de forma muito simples, vá comigo agora em Números. Números capítulo 13. Na verdade, toda essa história que nós lemos de Josué capítulo 6, não começa com Josué, mas começa com Moisés. E aqui eu quero ser muito simples, você provavelmente sabe a história. O povo estava vivendo como escravo no Egito. Deus levanta Moisés e Moisés liberta o povo da escravidão, amém? Estamos juntos? Ok? Então o povo agora está livre da escravidão, não é mais um povo oprimido, escravo, é um povo livre. E aqui nós estamos falando de uma multidão absurda de pessoas, que calcula-se mais ou menos 600 mil homens, mais as suas mulheres, mais as crianças. Nós estamos falando aqui de uma população de mais de talvez 2, 3 milhões de pessoas, ok? Então é essa multidão que sai do Egito, que Moisés liberta, e daí tem os sinais, as maravilhas que você já conhece. Mas o que acontece? Deus, ele vira para o seu povo, através de Moisés, ele disse: olha, eu vou tirar vocês do Egito, porque o lugar de vocês não é no Egito. O lugar de vocês é numa terra onde mana leite e mel. Então Deus, ele traz uma promessa para o seu povo. Você tem que vir comigo, amém? Estamos construindo aqui de forma didática um ensinamento bíblico. Então Deus resgata o seu povo da escravidão e dá uma promessa. E ele diz: agora vocês vão sair de um lugar de escravidão e vão para uma terra onde mana leite e mel. Pensa num povo trabalhador, mas era um povo que trabalhava como escravo e não usufruía do trabalho das suas mãos. Agora o que Deus está falando: eu vou levar vocês para uma terra onde vocês vão ser frutíferos. Uma terra e uma promessa que eu tenho para vocês. Agora presta atenção, irmãos. O povo sai do Egito com uma promessa. Quanto tempo Deus quer levar para cumprir essa promessa? Não vamos falar em tempo, vou perguntar de uma outra forma. Deus quer cumprir essa promessa rápido, ou Deus quer que demore essa promessa? O que você acha? Fala aí, vamos lá, prega comigo. Rápido ou devagar? Rápido. Quanto tempo leva, irmãos, para a gente chegar em Josué capítulo 6? Quem que sabe aí? Eles saindo do Egito, quanto tempo eles demoram para derrubar as muralhas? 40 anos. Muito bem, vem comigo agora. Números capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: Moisés, nós estamos falando de Moisés aqui, tá? Acabou de libertar o povo do Egito, está lá caminhando com o povo no deserto, vendo sinais e maravilhas, um monte de coisa, e Deus cuidando do seu povo. Aí Números 13 diz: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Espera aí, irmãos, deixa eu só abrir aqui no meu celular também. Na terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, envia um líder de cada tribo de seus antepassados. Aí ele vai listar quem é que foi. Agora eu quero que você vá comigo até o versículo, ou melhor, até o versículo 26. Então olha só, antes deles entrarem na terra prometida, há uma estratégia aqui de Deus. Ele fala assim: olha,
pega alguns homens e eles vão até a terra prometida, eles vão espiar essa terra. Isso é muito comum, é uma estratégia de guerra do Antigo Testamento muito clara. Eles vão lá espiar e eles voltam para trazer estratégias e um relatório para vocês. Aí acontece isso, e agora vamos para o versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Pará, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. E os frutos aqui, se você ler depois todo o contexto, são frutos gigantes, são maravilhosos. Versículo 28, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, eu não sei se você sabe todo o contexto, mas esses espiões, eles vão lá, eles olham a terra, e quando eles voltam, a maioria deles dá um relatório negativo. Ao invés deles falarem, gente, está tudo pronto, vamos lá, eles começam a dizer, é muito difícil, os muros são muito altos, os soldados são grandes, eles são gigantes, vai dar ruim, é isso que eles estão falando. Mas olha só o versículo 30, então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Presta atenção, Calebe falou sobre quem era mais forte ou não? Calebe disse: vamos conquistar o que Deus já nos deu. E o que os outros estão dizendo? Não vai dar porque eles são mais fortes do que nós. Aonde que está o olhar de Calebe? Em Deus. Onde é que está o olhar dos outros? Neles. Eu preciso ministrar algo no seu coração nessa manhã. A primeira coisa é: a promessa que Deus tem para a sua vida não depende de você. Entendeu? A promessa que Deus tem para a sua vida não depende de você, depende, aleluia, do louvado seja o Senhor, depende dEle. Mas o ponto da história que nós estamos é isso: a maioria volta falando, não vai dar certo, eles são mais fortes do que nós. Mas Calebe e Josué são os únicos que falam, vai dar certo, porque Deus já nos entregou. Agora olha só, versículo 32, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Sabe o que eu aprendo aqui? Que fofoca negativa se espalha muito mais rápido do que impulsionamento positivo. Porque dois falaram, vamos que vai dar certo, mas a maioria falou, não vamos porque não vai dar certo. O que se espalhou? Qual notícia que se espalhou? A boa ou a ruim? A ruim. E daí sabe o que acontece quando uma fofoca se espalha? Quando notícias ruins se espalham no povo de Deus, inflama o coração do povo, e daí corre-se o risco de acontecer o que nós vamos ver daqui a pouco: deixarmos de viver as promessas de Deus. Estou quase entrando em outra pregação aqui, mas não dá, vamos em frente. Versículo 33, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Meu Deus, querido, a promessa não depende do seu tamanho, depende do tamanho de Deus. E eles estão dizendo, a gente olhou para os gigantes, eles pareciam enormes e nós gafanhotos. Eu vou contar uma rápida história que eu ouvi em janeiro de um pastor. Diz que lá num culto lá, um irmão lá ficou endemoniado, e foi todo mundo ali para uma sala pastoral e começaram a orar, e o pastor estava lá. E diz que num determinado momento está ali, agora eu não lembro se era a mãe ou o pai que estava endemoniado, mas também está ali a família, e vamos supor que é o pai que está endemoniado, e a mãe e o filho estão ali, e o pessoal ali orando e nada, de repente, e o pastor está ali, o pastor da igreja, esse demônio ele vira assim, não era o pai, desculpa, por algum motivo a família estava lá, eu acho que era parente. Aquele demônio vira e fala, eu vou matar essa criança. E daí até o pastor brinca, né, dizendo, mano, então vai, mata agora, vamos lá.
E daí todo mundo, não, e o pai e a mãe desesperados, ele, não gente, deixa aí, vai, mata, pode matar agora, vamos lá, você não é o cara aí, o demônio tal, então faz. E de repente nessa hora o demônio recua, e o demônio fala assim, eu não posso. E o pastor, que não é um desses pastores, é um pastor referência para nós, é o Paulo Mazzoni, ele não é pastor de entrevistar demônio, mas nessa hora chama a atenção dele. E ele fala assim, por que você não pode? Aí ele fala, porque ele está aqui. Ele quem? Deus Todo-Poderoso. Só que olha o que o demônio diz, só que eu só consigo ver os pés dele, de tão grande que ele é. Aí o pastor Paulo fala que até os demônios sabem o tamanho de Deus, e muitas vezes nós não entendemos o tamanho do nosso Deus, e nós nos preocupamos com o nosso tamanho diante das circunstâncias e diante das adversidades. Mas deixa eu te dizer, o seu Deus é grande, o seu Deus é poderoso. Eles olharam para os gigantes e falaram, nós somos gafanhotos, e nós somos, irmãos, gafanhotos, magricelos, miúdos, que não podemos fazer nada. Mas há um Deus sobre nós, que Ele é o alfa, o ômega, o início e fim, o todo-poderoso. Ele diz, e a palavra diz, que Ele encosta os seus pés no mundo para fazer o descanso dos seus pés. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então você precisa entender, nós estamos falando nessa manhã sobre promessas, sobre sonhos, sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Não depende do seu tamanho, não depende de como você se enxerga, não depende das circunstâncias, mas depende do tamanho do seu Deus, e isso já está garantido, porque Ele é infinitamente maior do que podemos imaginar. Nós precisamos conhecer a grandeza do nosso Deus, se queremos viver o favor dEle esse ano. Quem entende o tamanho de Deus, entende que não é sobre a circunstância, a batalha, mas é se Ele prometeu, o grandão Deus é poderoso para cumprir. Não tem o que possa te assustar. Mas estamos falando sobre o processo pedagógico de alcançar a promessa. E no processo pedagógico nós estamos aprendendo que falas negativas se espalham mais rápido que positivas. Nós não precisamos de pessoas para enxergar o que vai ser difícil, porque aquilo que é difícil Deus faz se tornar fácil. Nós precisamos de pessoas, como o pastor Sérgio também pregou aqui, a comunhão, que incentivam uns aos outros, que impulsionam uns aos outros, que fala, ei, essa batalha aí vai passar, essa luta aí ela vai passar, ela não é grande não, o nosso Deus é que é grande, vai para cima. Porque, querido, quem fala o negativo não resolve nada. Essa é a verdade. Nós temos na nossa geração especialistas em falar besteira, mas ninguém quer se comprometer em entrar na terra prometida. Então fica no deserto andando por mais tempo, enquanto há uma terra que mana leite e mel esperando por você. Está entendendo? Então nós estamos aprendendo o processo pedagógico da vitória. Ela começa aqui, 40 anos atrás, do Josué 6. Porque Deus tira o povo de Israel da escravidão e fala, eu tenho já um condomínio preparado para vocês. Está tudo pronto. Vamos lá que eu vou levar vocês. Eu preciso já começar a introduzir isso aqui no seu coração. Vamos ficar até as 3 da tarde hoje aqui? Não dá. Mas vocês viram que eu até saí do esboço, mas vamos nessa, em nome de Jesus, amém? Quem está comigo nessa manhã, amém? Você precisa entender algo. Deus tem uma promessa para a sua vida, mas o processo é pedagógico. Deus podia já, na saída do Egito, já estralar os dedos, teletransportar o povo e levar eles já para dentro de Jericó, podia. Ele podia estralar o dedo e já podia, mas entenda, o processo com Deus é pedagógico, não porque Ele está fazendo uma troca com você, não, se você então fizer tudo certinho, você vai receber a promessa, não, Ele já prometeu, Ele falou, eu já entreguei, é sua, mas o processo, Ele te prepara para a promessa, entendeu? Porque senão a gente fica pensando assim, por que Deus faz isso? A gente começa a achar que Deus está negociando promessa com a gente.
Mas Deus não está negociando promessa com a gente. Deus não está falando assim, eu vou te dar se você fizer isso. Não, não é sobre isso. Não é uma negociação, é uma preparação. Porque se você não tiver o encargo de receber a promessa, se você não tiver maduro para receber a promessa se perde nas suas mãos. Então Deus, antes de te dar uma promessa, Ele te prepara para a promessa. E daí Deus tira o povo da escravidão. E agora, antes de dar a promessa, Ele fala, deixa eu só fazer uma coisinha para ver, só para ver. Moisés, manda alguns irem lá espiar. E daí volta. A maioria diz que não vai dar. 2 diz que vai dar. A notícia ruim se espalha. E o que acontece com o povo? Vamos lá, capítulo 14. É uma loucura isso, gente. Deus tira da escravidão. Deus promete uma terra. E daí o capítulo 14, versículo 1 diz que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Meu Deus, era para eles estarem festejando. Eu não sei se você está entendendo o que está sendo ministrado nessa manhã, mas se você não entender o processo pedagógico da promessa, você vai estar de luto enquanto era para fazer festa. Se você não entender o processo pedagógico, você vai estar chorando enquanto era para estar comemorando. Ele já deu, eu já tenho um lugar para você, Israel. Mas o versículo 1 do capítulo 14 diz que toda a comunidade estava em pranto. Agora, irmãos, eu acho que se parasse no choro, Deus teria mais graça e misericórdia, pastor Rafa. Mas não para no choro, vamos para o versículo 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, meu Deus, olha isso, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Agora preste atenção nessa frase, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito? Essa é a frase que pega o coração de Deus. Peraí, eu tirei vocês da escravidão do Egito, a terra é de vocês, eu já dei, eu já entreguei. E agora vocês estão falando que vão morrer nesse deserto, e vocês estão falando que os filhos de vocês serão tomados como escravos pelos inimigos. E é nessa hora que o juízo de Deus vem sobre essa geração que reclamou. O juízo de Deus vem da seguinte forma, ele diz assim, ó, depois a gente pode ler ali, ele diz assim, uma das coisas que vocês falaram vai acontecer, todos vocês vão morrer nesse deserto, de 20 anos para cima ninguém vai passar desse deserto, mas a segunda coisa que não vai acontecer é, os filhos de vocês não vão ser levados como escravos pelos inimigos, eles vão desfrutar da promessa que era para vocês. Porque Deus não está preso a pessoas reclamonas. Deus está preso à sua aliança com o seu povo. Preso não, né? Modo de dizer, Deus não está preso a nada. Mas Deus, ele tinha uma palavra de promessa. E daí Deus não, olha como Deus é, ele não desiste da promessa que ele deu. Ele fala, então, uma geração que era para receber a promessa não vai receber. E é necessário que ela morra no deserto e a outra geração se levante e vai usufruir. Agora, eu não estou conseguindo pregar o esboço hoje. Entenda algo. Quem é que ficou mais tempo como escravo no Egito? Os pais. Quem que vai usufruir da bênção da terra que mana leite e mel? Os filhos. Mas para quem era a bênção inicial? Para os pais. Querido, entenda algo. Você precisa entender o processo pedagógico da promessa. É nessa hora, quando eles falam que os filhos vão ser levados como escravos, que Deus fala, não vão, é eles que vão conquistar. E para conquistar, vocês vão morrer no deserto. Deus, ele acaba com uma geração para que a outra usufrue da promessa. E é por isso que vem os 40 anos. Não só por isso, mas porque ele fala também que 40 dias eles ficaram espiando a terra, e agora 40 anos eles vão ficar andando no deserto.
Um trajeto que dava para ir e voltar no mesmo dia, eles vão ficar 40 anos. Agora, por que é 40 anos? Para que uma geração toda de 20 anos para cima morra e a outra geração entre na promessa. E aqui a gente percebe que Deus não está preso realmente a relógio e a tempo e data. Ele fala, puxa gente, era para ser na terça, mas vai ser daqui 40 anos. Porque o povo não entendeu o processo pedagógico da promessa. Tudo bem, vocês estão comigo? Se você pegar o versículo 31 diz, mas quanto aos seus filhos sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Deus nos dá a promessa, mas às vezes no processo pedagógico a gente rejeita a promessa de Deus, achando que Deus não está fazendo algo tão legal assim como a gente esperava. E daí ele diz, já que vocês rejeitaram a promessa, então uma outra geração vai desfrutar. Querido, eu não sei você, eu quero que as minhas próximas gerações desfrutem de muitas bênçãos de Deus, mas eu não quero que eles desfrutem porque eu rejeitei a promessa de Deus. Eu quero desfrutar das promessas de Deus e que os próximos, os filhos dos meus filhos também desfrutem das promessas de Deus. Versículo 34, durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Vocês rejeitaram a minha promessa, então agora 40 anos vocês experimentaram a minha rejeição. 40 anos, queridos, sendo rejeitado por Deus. E onde que está a essência desse pecado? Na murmuração, na falta de entendimento sobre o processo pedagógico da promessa. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Muito bem, volte comigo agora para Josué capítulo 6. Você entendeu comigo o contexto? Você entendeu da onde que vem a história de Josué capítulo 6? Agora você está entendendo o que representa a sétima volta. A sétima volta representa para uma geração. Eu quero que você imagine, talvez um adolescente de 12 anos, que estava no Egito preso com a sua família, mas agora está no deserto, porque Deus os libertou. E daí ele pergunta assim, pai, por que a gente está no deserto? Porque Deus nos libertou. E para onde que a gente vai? A gente vai para uma terra prometida, para uma terra que mana leite e mel. Imagine esse adolescente com 12 anos de idade. Agora imagine que ele ouviu então a respeito de um Deus que deu uma promessa, uma terra maravilhosa, uma terra incomparável, mas agora esse adolescente está no deserto. Ele vê tudo isso com seus olhos, ele vê eles indo espiar a terra, voltando, alguns com relatório negativo, 2 com relatórios positivos. Ele vê o povo chorando e reclamando, e de repente agora esse adolescente de 12 anos, ele tem que esperar 40 anos para chegar na tal terra que o pai falou, que Deus prometeu. Não é mais um adolescente agora, já é um adulto, talvez senhor já de 52 anos de idade, que passou 40 anos no deserto, e agora ele está de frente com a terra que ele ouviu falar que Deus prometeu. Você tem que entender o nível do que está acontecendo em Josué capítulo 6. É uma geração que consegue pôr a mão nos muros do que Deus prometeu. Então você tem que entender que a sétima volta não é uma vitória qualquer. Não é, e eu não quero menosprezar outros tipos de vitória, amém? Eu não quero menosprezar outros tipos de promessa, mas eu quero que você entenda o nível dessa promessa. Imagina, é uma geração que desde criança está ouvindo sobre a terra prometida, e agora eles com 40, 50, alguns com 60 anos de idade, eles estão tocando nos muros do que Deus prometeu. E daí você fala assim, agora vai, agora é só entrar na terra. E Deus fala, deixa eu só ver um negócio antes.
Só para ter certeza que não precisa de mais 40 anos. Você está pegando no espírito? Antes de vocês entrarem, vamos fazer um negócio? E daí vem Josué capítulo 6. Durante 7 dias, ou melhor, durante 6, vocês vão dar uma volta na cidade, marchando, com trombetas tocando à frente, soldados armados, mas não vão gritar. No 7º e último dia, vocês vão dar não só uma, mas 7 voltas. E na última volta, no 7º dia, na 7ª volta, e vocês vão gritar junto com as trombetas. Os muros vão cair, vocês atacarão, e a promessa é de vocês. Pegou? Deus está dizendo assim: vamos só ver um negócio. Vamos ver se não precisa de mais 40 anos. Porque para mim um dia é 1000 anos, 1000 anos um dia, para mim não tem problema, Deus. E daí eu aprendo algumas lições. Nós já aprendemos algumas, mas eu quero ser muito pontual agora nas lições dos 7 dias dessa geração dando voltas ao redor da cidade. E quem está me ouvindo falar nos últimos dias sabe que eu me tornei o pastor dos 3 pontos. Eu já falei mais alguns aqui hoje, mas eu quero falar sobre 3 coisas que eu aprendo sobre o processo pedagógico de alcançar a promessa de Deus. A primeira coisa que eu aprendo está no versículo 1 e no versículo 2. Cara, há uma presença de Deus tão linda aqui nessa manhã. Você está sentindo isso? Cara, eu acho que Deus quer te dar sonhos, te dar promessas que talvez estavam enterrados lá atrás. Meu Deus, eu acho que está te chamando nessa manhã para você voltar para o processo pedagógico da promessa. Talvez você abandonou o processo pedagógico da promessa. Talvez você rejeitou a promessa, inclusive tem sido rejeitado pelo próprio Deus alguns dias. Mas essa é uma manhã de restauração das promessas que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. A primeira lição que eu aprendo é que eu preciso crer sem ver, e mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Essa foi a lição que o povo de 40 anos atrás não entendeu. Sabe por que eu preciso aprender isso com essa nova geração? Porque eles chegam e o versículo 1 diz: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. O que está dizendo aqui? Chega 3 milhões de pessoas no quintal de Jericó. O que Jericó faz? Vamos fechar, porque não cabe todo mundo aqui dentro. E se eles estão aí, boa coisa não é. Então é por isso que o versículo 1 está dizendo que Jericó está completamente fechada. Agora olha como o versículo 1 termina. Ele está dizendo: ninguém saía e nem entrava. A geração chega, está encostando na promessa, mas o que a circunstância diz para eles? Está tudo fechado, ninguém entra, ninguém sai. Mas Deus prometeu que a gente precisa entrar, mas está tudo fechado. Agora olha o que o versículo 2 diz. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Deus não está falando eu vou entregar daqui 7 dias. Sabe por que Deus afirma no presente? Porque essa é a afirmação de 40 anos atrás. Eu tenho uma terra preparada para vocês. Eu tenho uma Jericó para vocês. Então quando o povo, essa nova geração, que já não tem mais pai, já não tem mais mãe, é uma geração agora emancipada, é uma geração que teve que romper com os laços paternos e maternos, é uma geração que já não está mais ouvindo as murmurações, é uma geração que já não está falando, isso não vai dar certo, nunca vai acontecer, é melhor voltar para o Egito. É uma geração agora que tem que ouvir e aprender a ouvir o que Deus está falando. E ela chega diante da promessa, mas a circunstância diz exatamente o oposto. E é por isso que nós desistimos do processo pedagógico da promessa. Porque entenda que no reino de Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. E eu me arrisco a dizer que no reino de Deus, 99% das vezes que uma promessa precisa acontecer, as circunstâncias não são favoráveis.
Muitos pastores desistem do ministério, muitos homens desistem da sua família, muitas mulheres, esposas desistem das suas famílias, filhos desistem das suas famílias, porque eles estão acostumados a ser guiados pelas circunstâncias, sobre aquilo que é favorável ou aquilo que é desfavorável. Mas o problema vem que já tem uma geração anterior que era cega a respeito de circunstâncias, que via frutos gigantes, que via bênçãos gigantes, mas se concentrava nos inimigos gigantes. E agora há uma geração que recebeu uma promessa de uma terra prometida, mas os muros são altos, e a cidade está fechada, e ninguém entra e ninguém sai. Mas o que a voz de Deus está dizendo sobre isso? A voz de Deus está dizendo: Josué, eu já entreguei nas suas mãos. A primeira lição que eu aprendo sobre o processo pedagógico da promessa é que eu preciso crer sem ver, eu preciso crer ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Você está orando pela conversão do seu marido, mas ele está de ruim a pior. Querido, não é a circunstância, é o tamanho do seu Deus que vai agir na vida dele. Você está orando pela sua esposa, e a circunstância está dizendo que está de ruim a pior. Você está orando pelos seus filhos, e eles estão aprontando ainda mais, eles estão te dando mais dor de cabeça, eles estão dando mais trabalho. Deixa eu te dar uma palavra profética nessa manhã: não desista, porque talvez você está chegando perto do 7º dia, você está chegando perto da 7ª volta, e Deus é um Deus que promete e cumpre. Mas você não pode se mover pelas circunstâncias, você não pode se mover por aquilo que os seus olhos naturais estão enxergando. Você precisa crer sem ver, você precisa ativar a sua fé como nunca antes. Você precisa entender que não é sobre o que você está enxergando, mas é sobre o que Deus disse, e o que Deus disse já era, acabou, Ele é a nossa verdade. Ele está dizendo para aquela geração que passou 40 anos no deserto: eu já entreguei na mão de vocês. Presta atenção, essa é uma manhã que Deus quer restaurar algumas promessas. Quais são as promessas que talvez na sua visão já deixaram de ter circunstâncias possíveis de acontecer? E lembre-se, Deus, deixa eu ver só um negócio aqui, se não vai precisar de mais 40 anos. Deixa eu pôr esse povo de frente com a promessa, mas deixa eu pôr um muro gigante ao redor da promessa. Deixa eu fechar tudo ao redor da promessa. Só para ver uma coisa. Só para ver se quando os muros caírem, vocês vão saber lidar com a promessa. Está entendendo? A primeira coisa é que você precisa crer sem ver. O que é que há muito tempo você já não enxerga a partir do que Deus está falando? Talvez você só está enxergando coisas que os seus olhos enxergam, mas Deus essa manhã está dizendo: filho, deixa eu te lembrar de coisas que eu já te falei, deixa eu te lembrar de coisas que eu já te entreguei nas suas mãos. Talvez uma das perguntas nessa manhã é: o que é que Deus já entregou para você, mas que as circunstâncias estão dizendo ao contrário? Querido, pode falar o que quiser as circunstâncias, mas o nosso Deus é maior do que qualquer circunstância. A segunda coisa que eu aprendo, a segunda lição, e a segunda lição você já pegou bem nessa manhã: eu preciso crer sem reclamar. Esse foi o motivo da geração anterior não ter usufruído da promessa de Deus. Eles não confiaram em Deus, eles não enxergaram além das circunstâncias. E como que eu sei que a nova geração agora precisa crer sem reclamar? Porque leva 7 dias. Só que eu não sei se você percebeu, e eu quero ler com você de novo o versículo 10 do capítulo 6. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, porque o brado de guerra era só para o último dia. Não levantem a voz e não digam palavra alguma até o dia que eu ordenar.
Irmão, você já parou para pensar sobre isso? Você tem que imaginar essa situação. Chega milhares de israelitas ao redor de Jericó. Jericó se fecha, se arma, se prepara, porque percebe que vai vir uma guerra. E de repente, os israelitas se levantam, eles se armam, trombetas tocando, a arca da aliança. E de repente eles começam a marchar ao redor da cidade, mas em silêncio. Imagina o pessoal de Jericó olhando isso. Rapaz, os caras estão doidos demais. É muito tempo no deserto, muito sol na cabeça. Agora, por que eles não podiam falar nada? Eu creio que por 2 motivos. Primeiro, para ninguém começar a gritar antes da hora. Promessa tem tempo e horário para se cumprir. Amém? Segunda coisa, Josué aqui fez o que Moisés deveria ter feito lá. Josué falou: vocês não vão falar nada, não abre o bico. Os últimos que abriram o bico deu B.O. e ficamos 40 anos no deserto. Vocês vão dar a volta e vão dar quietinho, sem um pio. Deus falou que entregou, então fica quieto. E aqui não cai naquele negócio estranho assim de não posso contar as promessas que Deus tem, senão não vai acontecer. Não é magia, tá bom? Mas entenda uma coisa, o que está sendo ministrado aqui é sobre não murmurar. Murmuração é o inimigo número 1 da fé, porque murmuração pressupõe que Deus não vai fazer o que Ele falou que ia fazer. Tudo bem? Então Josué vira para o povo e fala assim: nós vamos dar a volta, mas é em silêncio, é quietinho, sem falar nada, para não correr o risco de alguém no meio do caminho começar a reclamar. Porque, irmãos, fala sério, se fosse nós dando as voltas, primeiro dia, primeira volta, e não era uma volta assim, né? Os historiadores, a geografia fala, não era uma volta assim, de absurda, mas era algumas horas ali caminhando, até dar toda a volta. Mas já pensou nós? Pai, na primeira meia hora nós já estava, alguém já ia soltar um. Mas gente, é necessário mesmo? Tem que dar toda a volta? Não dá para a gente ir e voltar assim, num movimento de onda? Alguém já ia começar a falar: a minha coluna está doendo, eu tenho um problema. Eu esqueci o chapéu em casa, olha esse sol. E tem um negócio muito interessante que eu aprendi esses dias sobre essa passagem, que é o seguinte: no 7º dia e na 7ª volta, cai o muro quando eles gritam, né? Aí a pergunta é: por que no primeiro dia não cai uma pedrinha? Irmãos, é sem esperança nenhuma. Porque imagina só se eles estão no primeiro dia dando a primeira volta e pá, a primeira fileira de pedras cai. Irmãos, esse povo ia voltar para casa doido, falando em línguas, vendo anjo, ia falando: meu Deus, se no primeiro dia já caiu esse tudo de pedra, imagina no 7º. Mas eles estão andando, irmãos, e acho que nem areia levantava do chão, nem pó levantava. E o povo dando risada dos muros, o povo que estava nos muros. Olha que povo doido, que povo fitness, né? Fazendo caminhada. A segunda lição que eu aprendo é que promessa, o processo pedagógico da promessa, ela vem sem murmuração. Se Deus te disse, vai acontecer. Seja obediente, seja fiel. Pare de murmurar, porque se você murmura, você está rejeitando a promessa de Deus, e rejeitando a promessa de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. O problema muitas vezes é que nós desistimos, não só pelo fato que as circunstâncias são desfavoráveis, mas é que enquanto estamos caminhando no processo pedagógico da promessa, a gente começa a reclamar do processo. E querido, você conversa com Deus no céu sobre isso, mas Ele decidiu que seria assim. Por que o pastor, a pastora passa mal, e ele precisa ir para a sala, dobrar os joelhos e orar? Deus não é o dono do ouro e da prata, dá um salário melhor para o pastor, dá mais dinheiro para eles. Mas há um processo pedagógico. No meio da dor, o que fazemos? Reclamamos, murmuramos. É nessa hora que nós viramos para Deus e falamos: Deus, do que adianta te servir? Do que adianta pagar o preço pelas vidas? Do que adianta estar lá de segunda a segunda na igreja, se a minha esposa está passando mal e eu não tenho R$2,50 para comprar uma Coca-Cola?
Mas a promessa vem com processo pedagógico. Tem gente que quer a promessa, mas não quer o processo. E tem gente que acha que o processo é comprar a promessa não se compra. Promessa é você sendo preparado para receber a promessa. Então há um processo pedagógico. Aprende a orar, aprende a pedir, aprende a quebrar o orgulho. Vocês estão comigo? Não perca a promessa de Deus por causa das suas reclamações, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Então, gente, nós vamos dar a volta, mas é em silêncio, é sem dar um pio. E nós somos, vira para quem está do seu lado e diz: você é especialista em reclamar. Ai, que ofensa. Não, querido, é melhor você confessar já logo de cara e ser curado, amém, em nome de Jesus. Eu sei, porque eu sou assim, eu estou no trânsito, eu fico reclamando dos outros caras que dirigem ruim. Não que eu dirija bem, mas eles estão dirigindo pior que eu. Então eu reclamo deles, eles reclamam de mim, fica tudo certo. Você reclama se a fila do cinema demora, se a fila do fast food demora, se a fila do mercado demora. Você reclama, eu reclamo. Porque nós somos especialistas em reclamar, porque o diabo entendeu que murmuração arranca a promessa de nós. A murmuração faz uma geração morrer no deserto. Então ele nos torna especialistas disso. Mas nessa manhã rompa com a sua língua em nome de Jesus. Rompa com a sua reclamação. Mas eu estou no meu direito, e daí que você está no seu direito? Grande coisa que você tem direito. Você não tem direito nenhum nessa terra. Você tem o direito de obedecer a Cristo. Amém? Esse é o seu direito. Depois você conversa no saque do céu e resolve suas pendências. Chega lá e reclama tudo que você quiser. Você está entendendo? Mas nessa terra, se você for especialista em reclamação, você não vai receber promessas na sua vida. Porque promessa e murmuração não combinam, são coisas que espiritualmente não caminham juntas. Deus está te colocando essa manhã num processo pedagógico de novo. Não porque Ele quer só te testar, mas é porque Ele tem promessas para cumprir na sua vida. Por favor, entenda isso. Pare de ser reclamão, pare de ser reclamona. Talvez seu marido não veio para a igreja por causa das suas reclamações. Talvez a sua esposa não veio para a igreja por causa das suas reclamações. Talvez os seus filhos estão tão desandados assim por causa das suas reclamações. Porque quando eles aprontam, a gente fala: ah, criatura, de novo. Você está entendendo? Enquanto nós deveríamos nos lembrar das promessas que Deus nos deu sobre eles. Nós deveríamos nos lembrar daquilo que Deus já entregou para os nossos filhos. Nós deveríamos nos lembrar que Deus já entregou uma geração avivada, uma geração apaixonada, uma geração que vai muito além dos lugares que nós fomos. Se quer reclamar, reclama de você, porque você está sem paciência. Paulo Borges diz que quem perde paciência nunca teve de verdade. Terceira lição que eu aprendo, terceira e última lição que eu aprendo. Eu preciso crer como se já estivesse acontecendo. Primeiro, eu preciso crer sem ver, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Segundo, eu preciso crer sem reclamar. E o terceiro, eu preciso crer como se já estivesse acontecendo. Que eu acho mais engraçado dessa história. Versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Irmãos, qual que era a promessa? 7 dias, uma volta nos 6 primeiros, no último dia 7 voltas. Na 7ª volta, grita junto com as trombetas, os muros caem. Acabou a promessa? Não, os muros caem, vocês atacam. Eu derrubo o que vocês não conseguem, vocês derrubam o que vocês conseguem. Pegou? Só que quando que isso ia acontecer? No 7º dia, na 7ª volta. Por que no primeiro tem que estar armado, irmãos? Por que no primeiro tem que pôr armadura? Porque o processo pedagógico da promessa nos ensina que a gente precisa crer como se já estivesse acontecendo.
Você já imaginou? Nessa hora, pelo entendimento bíblico e histórico, nós não estamos falando de todo o povo de Israel marchando ao redor de Jericó. Nós estamos falando dos sacerdotes que tocavam a trombeta, nós estamos falando dos líderes, nós estamos falando dos homens do exército, amém? Não eram crianças, mulheres. Agora você imagina, eles tinham um acampamento perto de Jericó. Imagina o homem saindo de casa armado até os dentes. E daí a mulher pergunta: e aí, amor, o que vai rolar hoje? Ele fala assim: nós vamos lá e nós vamos dar uma volta lá e parece que o bicho vai pegar. Parece que nós vamos dar uma volta, o muro vai cair, nós vamos atacar, vai ser uma loucura. Vai lá, amor, Deus te abençoe, vai na paz. Aí vai esse homem. E daí quando ele chega e fala: e aí, Josué, como é que vai ser esse negócio aí? Quem vai pela direita, quem vai pela esquerda? Josué fala: não, nós vamos dar só uma volta em silêncio. Tá, e depois que a gente der a volta em silêncio, o que a gente faz, Josué? Nós vamos voltar para o acampamento. Aí imagina esse homem voltando para o acampamento. E a esposa aqui, ó. Ué, o que aconteceu? Nem suado tá direito? Ah, não rolou hoje. Como assim? A gente foi lá, demos uma volta, mas foi uma volta assim, né? De presença, né? Mas aí os muros caíram. Não, caiu não. Vocês não atacaram ninguém? Não atacamos ninguém não. Mas aí por que você está armado? Porque eu creio que já está acontecendo. Você está entendendo o ambiente do processo pedagógico? Então você precisa, dentro desse processo, você precisa crer como se já estivesse acontecendo. Seu marido precisa vir para a igreja, creia como se já estivesse acontecendo. Sua esposa precisa vir para a igreja, creia como se já estivesse acontecendo. Seus filhos precisam mergulhar na maturidade com Deus, no relacionamento com Deus, creia como se já estivesse acontecendo. E trate eles como se eles já fossem aquilo que você espera, ou aquilo que a promessa diz que eles vão ser. Sabe uma coisa que me chama a atenção nesse texto, eu estou terminando, que não está relacionado com os 3 pontos, mas que enquanto eu lia o texto na abertura me chamou a atenção, o Espírito me trouxe. A Bíblia diz que quando o muro cai, a palavra de Josué é: cada um ataque no lugar onde está. Sabe o que isso diz para mim? Que quando a promessa chega, você vai estar no lugar que você precisa estar. Ah, mas olha lá o pessoal que está lá na frente, perto das trombetas. Está entendendo porque que tinha que ser em silêncio, irmãos? Ah, por que eles estão carregando ali a arca? Irmãos, em silêncio. Quando cai o muro, cada um vai fazer a sua função no lugar onde está, no lugar onde Deus colocou. Para de achar que você está fora do lugar de Deus, mas entenda que o lugar que Deus tem para você é o lugar onde a promessa vai se cumprir. Deus não falou que uma parte do muro ia cair, Deus falou que o muro ia cair por completo. Não é uma parte cair e quem estava ali perto da parte entrou e conquistou a promessa. A Bíblia diz que o muro cai e onde eles estavam, eles atacavam. Significa que existe um lugar da promessa que você precisa estar, e é esse lugar que Deus tem para você. Querido, o 7º dia chegou para o povo de Israel. Aí Josué falou: não, hoje não é uma volta só, gente. Hoje são 7 voltas. Mas não, mais nada, é em silêncio. Lembra que a regra do silêncio continua. Peniel. Quem não sabe o que é Peniel vai saber. Se inscreve no Redenção. Hoje não é uma volta só, hoje são 7 voltas. Aí eles estão marchando lá. Queridos, são 40 anos no deserto. Não estamos falando de uma promessa que demorou 40 dias para se cumprir. Não estamos falando de uma promessa que levou uma semana para se cumprir. Nós estamos falando de 40 anos e eles estão marchando ao redor de Jericó no 7º dia. E eles dão uma volta, eles dão 2, eles dão 3. Querida, a palavra diz que quando chega a 7ª volta, José dá uma ordem: é agora, gritem. Vai, coloca para fora o que estava preso aí dentro. E a Bíblia diz que ao som das trombetas, ao som dos gritos, a muralha caiu.
Eles lutaram, porque a promessa não termina quando os muros caem. Então eles lutaram, eles fizeram parte da promessa e conquistaram o que Deus havia prometido. Tem promessas na sua vida que talvez você está na 6ª volta, então não desista. Talvez você já está no 7º dia, dando a 5ª volta do 7º dia, e você pensa assim: puxa, eu cansei de insistir, cansei de esperar, cansei de tentar. Mas há uma 7ª volta chegando na sua vida, querido. Essa é uma manhã profética de você entender isso. Querido, Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não depende do seu tamanho, não depende do que você é capaz de fazer, depende da grandeza desse Deus. E o nosso Deus é grande. Ele não tem limitações, Ele não está preso a nada, Ele pode fazer tudo, e Ele faz muito além do que pedimos ou imaginamos. Essa é uma noite, uma manhã das promessas de Deus serem restauradas na sua vida, daquilo que se perdeu, daquilo que você desistiu, daquilo que você cansou. Agora você precisa entender que o processo da promessa, ele é pedagógico e não é passivo. Nós não aguardamos confortáveis no sofá a promessa vir e cair no nosso colo. Há um processo pedagógico que Deus está te preparando. Você precisa ter um encargo para receber a promessa. Quais são as promessas que precisam da 7ª volta na sua vida? Essa é uma manhã que Deus está te impulsionando, não necessariamente para que os muros caiam nessa manhã, mas Ele está dizendo para você: dá mais uma volta, caminha mais um pouco, creia mesmo sem ver, creia sem reclamar, e creia como se já estivesse acontecendo. Afinal de contas, a fé é a certeza daquilo que não estamos vendo. Coloque-se de pé nessa manhã. Essa é uma manhã que eu quero profetizar sobre a sua vida, que a 7ª volta está chegando, querido. Quando eu digo que ela está chegando, eu não estou dizendo a respeito de um tempo, que eu não tenho aqui a capacidade de dizer o tempo da promessa de cada um de vocês e das minhas. Mas quando eu digo que a promessa está chegando, é porque aquele que prometeu, ele vai cumprir a promessa. Nós sabemos também que aquele que prometeu é mais importante que a promessa, amém? Nós queremos muito mais Ele do que a promessa. Mas nós também sabemos que há promessas que Ele quer cumprir nas nossas vidas aqui nessa terra. E eu quero declarar sobre sua vida: a 7ª volta está chegando. Mas entre no processo pedagógico do Senhor. Ative no seu coração essas ferramentas do crer. Creia no Senhor. E aguarde com expectativas. Aguarde que a promessa do Senhor está vindo. Você talvez até vai incomodar algumas pessoas com tamanha fé que você vai caminhar nesses dias. As pessoas olharem e falarem: não vai dar certo, criatura. Os relatórios ruins: não vai dar certo, é muito maior do que você, esse gigante, essa luta, essa guerra. E você vai falar assim: fica tranquilo que não depende de você, tá? Fica tranquilo. Inclusive não depende nem de mim, depende daquele que prometeu. E Ele é fiel, amém? Você pode dizer isso nessa manhã: Ele é fiel. Feche seus olhos nessa manhã. Eu queria que você talvez trouxesse à memória nessa manhã algumas promessas que se perderam no caminho. Eu queria que você nessa manhã talvez trouxesse ao seu coração algumas promessas que você desistiu. E eu queria nessa manhã que você recebesse uma injeção de ânimo do Senhor, que você recebesse uma palavra diretiva do Senhor dizendo: filho, continua dando as voltas. Filho, continua carregando a armadura. Filho, continua caminhando em silêncio talvez, mas continua, filho.
Continua, porque o que eu tenho para a sua vida é muito maior do que seus olhos podem ver, do que seus ouvidos podem ouvir. É muito mais do que você já conquistou. Às vezes eu imagino alguns daqueles soldados pensando que poderia cutucar a muralha, que poderia com a sua lança bater naquelas pedras, achando que faria alguma diferença naquele muro. Mas entenda, não é na sua força, não é naquilo que você pode fazer, não é nas suas armas, não é na sua armadura, mas é na força sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo assim, ó, vamos juntar a sua fé, o seu grito de fé com aquilo que eu posso fazer, e vamos juntar e vamos fazer um sobrenatural nessas muralhas. Vamos derrubar os muros, e quando os muros caírem, não é para ficar parado, não é mais para ficar em silêncio, mas é para atacar, é para avançar, porque a promessa existe, avanço, a promessa exige de nós avançar, conquistar, caminhar naquilo que Deus prometeu. É uma união. Deus está dando um passo, nós damos o próximo, nós damos um passo, Deus dá outro passo. Ele junta céu e terra para fazer algo sobrenatural e extraordinário acontecer nos nossos dias. Ei, eu não sei você, mas não vai precisar passar 40 anos da minha geração. Eu quero as promessas de Deus, eu quero viver o que Deus tem para minha vida.